Olá, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Um evangélico cristão pode ser uma figura política, um prefeito, um governador ou até mesmo um presidente da República? Há, de certo, um discurso já pronto no meio da sociedade em relação a isso, que diz o seguinte: não pode. A política não é para evangélicos, tá? O evangélico não se envolve, não pode se envolver com política. Onde eu quero chegar e o que eu quero falar para vocês. Não há elementos, tá, na Bíblia Sagrada, mais propriamente no contexto bíblico cristão, ou seja, baseado nas orientações do próprio Cristo, tá, quando ele esteve aqui na terra pregando, tá, sobre o seu reino, sobre a sua missão, sobre o seu evangélico. E naquela época havia um homem chamado José de Arimateia, tá? Ele era um discípulo de Jesus, tá? Não propriamente um dos 12, mas discípulo é aquela pessoa que ouve e aprende, tá? E certo é que ele era um servo de Deus, tá? E ele era uma figura pública, ele era um senador, tá? Nos livros do Novo Testamento, mais precisamente em São Mateus, São Lucas, São João, São Marcos, relata sobre a trajetória deste homem José de Arimateia. E fala o contexto bíblico que ele era um senador honrado, tá? E ele creu em Jesus, tá? E quando Cristo foi crucificado, fala o relato bíblico que foi José de Arimateia, tá? Esse senador, e Nicodemos, aquele que foi ter com Jesus de noite, que também era uma figura pública, tá? No caso de Nicodemos, ele já era como se fosse do judiciário já, tá? Ele era um, um dos chefes, tá? Do sacerdócio, tá? Então eles foram os dois, pediram o corpo de Jesus para Pilatos. Pilatos certificou que Jesus já tinha realmente falecido, e Pilatos entregou para eles o corpo de Jesus, tá? Então a Bíblia diz que eles ousadamente foram e pediram, tá? Então, gente, duas figuras políticas aparecendo nesse contexto religioso cristão em um dos momentos mais marcantes, tá? Da trajetória evangélica cristã, tá? Então, não há elementos bíblicos que façam com que as pessoas possam afirmar que o servo de Deus, o evangélico cristão, não pode ser uma figura política, tá? O contexto bíblico nos mostrou ao contrário, tá, gente? Então, a importância de não generalizar o comportamento das pessoas, achar que o que sucede a um sucede da mesma forma com o outro, porque um é corrupto, o outro também vai se corromper, porque um é injusto, o outro também necessariamente será, tá, gente? Então vamos deixar o comportamento das pessoas, tá, em aberto, e que cada um responda pelos seus atos, tá, gente? Então é isso, dentro do meu entendimento, do que eu pude apurar no contexto bíblico cristão, o evangélico cristão pode sim ser uma figura pública, um político, tá? Da mesma forma, pessoas do judiciário, tá? É difícil atuar no judiciário e não se corromper, agir com lealdade, ser correto, é difícil, tá? Mas acredito que há muitas pessoas, tá? Dessas profissões, desses cargos, que são pessoas que não são corruptas, tá? E o que sucede a um não é justamente o que sucede ao outro, tá, gente? Eu acho que às vezes as pessoas não separam bem as coisas e às vezes acabam errando nesse julgamento generalizado sobre corrupção na política, afirmando que o evangélico não pode ser uma figura política e que a política não é para evangélicos cristãos. Na verdade, gente, o que ocorre é o seguinte:
O que realmente o evangélico cristão não pode fazer, tá? É tentar afunilar a opinião do voto, principalmente dentro das igrejas, tá? Isso aí também eu sou completamente contra. Eu acho que não é preciso ser muito sábio socialmente ou até mesmo biblicamente, tá? Para identificar que se trata de um erro grosseiro e muitas vezes, ou geralmente, pode até se afirmar assim, eu afirmo assim, é uma. Isso acontece até mesmo por mal intenção, tá? Existe essa possibilidade, tá? Então, isso não pode ser feito por evangélicos, tá? Ou evangélicos políticos, tá? Tentar mobilizar em massa o voto de uma igreja para um candidato, para um político qualquer que seja, tá? Então não pode. Isso não é contexto para a igreja, tá? Afunilar opiniões, tá? Políticas, tá? Não é. Se alguém faz assim, algum líder religioso faz assim, está aí de cara, tá? Uma oportunidade para você estar identificando a intenção dessas pessoas, porque realmente não pode, tá? Por questões éticas, tá? Já se identifica que não pode, falta de ética, falta de educação, tentar manipular a opinião do voto, tá? De um público em massa, principalmente em ambientes tipo uma igreja, tá? As pessoas estão ali não é para esse objetivo, tá? Para tratar de questões de opiniões políticas, de escolhas, tá? A decisão sobre quem votar e quem não votar. Então é preciso respeitar o contexto e o motivo pelo qual as pessoas estão ali na igreja. Então isso de fato realmente não pode, tá? Então pode ser interpretado até mesmo como um mau caratismo. Tentar afunilar o voto dentro de uma igreja, dentro de um ambiente social que é uma igreja, um grupo de pessoas que frequenta, tentar mobilizar o voto para este ou para aquele candidato. Isso realmente não pode, tá? E isso realmente não é para cristão. Mas este item é uma coisa. Ser um candidato, uma figura pública, um prefeito, um governador, um presidente, aí essa questão já é uma outra coisa, tá? Ele pode ser um candidato, pode ser um prefeito, um deputado, um governador, um senador, e respeitar o direito das pessoas quanto à decisão do voto, tá? E não estar agindo dessa forma, com falta de educação, falta de ética, tentando manipular a opinião política das pessoas dentro de um ciclo social como é uma igreja, tá?